Fala aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Professor Dalmo Azevedo, prazer para quem eu não conheço, prazer também para quem eu já conheço e está de novo aí acompanhando meus vídeos. Para uma honra ter essa oportunidade de trabalhar esse assunto com vocês. Nós vamos começar agora uma gravação, uma sequência de gravações de vídeos, um curso, completo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a ideia aqui é nós pegarmos a Lei 8.069 de 1990 e fazermos um trabalho bem tranquilo, bem esmiuçado, para você que for fazer qualquer carreira pública que peça essa área, não só a área de magistério, que normalmente o ECA cai bastante, mas também outras áreas policiais que cobram esse assunto e outros concursos públicos do Brasil e do mundo, quiçá, que caia o nosso estatuto. Então, vamos fazer um trabalho aí voltado para a preparação no geral, tá? E a partir daqui a gente consegue ter análise de algumas coisas, algumas leis, alguns artigos que são necessários, súmulas que são importantes para o nosso trabalho, para o nosso entendimento. A ideia desse primeiro vídeo é só fazer uma introdução sobre o assunto do Estatuto, trazer alguns dos conceitos que a gente vai precisar trazer e utilizar daqui para frente, fazer alguns acordos entre nós, a forma de trabalho, a forma de atuação que nós vamos ter, e daqui para frente é tudo lucro, Nós vamos fazer um trabalhinho bem tranquilo, bem light, bem direcionado com o Estatuto, sem muita enrolação, direto ao ponto, para você se dar bem, inclusive na OAB, tá? Porque esse curso serve desde concurso público normal até para a tua OAB abençoada. Claro que o foco não é OAB. Então, assim, esse curso pode te ajudar, você aí que está se preparando para a prova da OAB, vai te ajudar bastante, mas não é focado para isso, é focado em concursos públicos. Então, alguns detalhes mais específicos, como sistemas processuais, prazos legais, que são mais cobrados nesse tipo de prova, não serão vistos com tanta importância aqui, tá? Mas vamos ver aquilo que serve para todos. Então, serve como uma base para você também. Então, vamos começar esse trabalho fazendo primeiro uma visão simples do que nós vamos estudar. A partir do momento que você estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente, é bom que você entenda o conceito por trás da criação desse Estatuto. Até 1988, nós tínhamos o Código de Menor, e nós tínhamos a ideia do Código do Menor era estabelecer todas as condutas que poderiam ser praticadas por aquele menor na tal do princípio da situação irregular. Na verdade, assim, eu nem me preocupo muito ficar contando essa história, porque o que importa para nós é 88 para frente, Então, até 1988, nós tínhamos um código anterior, sim, que já regia direitos, quanto ao menor, que era o termo utilizado da época, e que trazia ali necessariamente uma atuação sobre o menor que estivesse em situação irregular, considerado em situação irregular. Todas essas ideologias foram meio que esquecidas ou pelo menos não serviram mais para nós desde o advento da Constituição de 1988. Deixa eu ajeitar aqui, o microfone está soltando. Desde o advento da Constituição de 88, a ideologia contida no Código do Menor já não tinha mais tanta importância para nós. Estou falando igual o funkeiro, Código de Menor. Não tinha tanta importância, já não cabia tanto, já não pegava tanto com o novo conceito trazido pela Constituição. Até porque a Constituição fez questão de colocar o tratamento da criança e do adolescente, lá no artigo 227, pelo seu início, diretamente trazida pela própria norma. Então a Constituição fez questão de falar no seu bojo, no seu controle, sobre o próprio tratamento que se dá à criança e adolescente. Ou seja, elevamos a um direito muito maior e muito mais impactante do que nós tínhamos com uma mera lei ordinária. Então, a importância disso, dessas mudanças, é o que nós vamos começar a dar uma olhada agora. Tá? Essa introdução é exatamente para você conseguir entender o que há de diferente, o que há de interessante, o que há de importante para o nosso trabalho. Bom, a partir do advento da Constituição foi necessária a criação de uma nova legislação e essa nova legislação enquadrasse todo o nosso sistema, a nova ideologia, a nova filosofia que nós teríamos. Princípios que foram trazidos com novidade, princípios que foram estabelecidos como uma coisa diferente, que até então não eram muito cabíveis em relação ao Código do Menor anterior. Então a ideia é que 2 anos após o advento da Constituição, nós tivemos a Lei 8.069, em 1990, que finalmente legislou aquilo que nós precisávamos. Tá? Mas é muito importante você já começar a me acompanhar sobre conceitos e sobre o que nós vamos estudar daqui para frente. Tá? O artigo 227 nós veremos num próximo vídeo, assim que nós começarmos a trabalhar princípios, o segundo vídeo. Tá? Mas nesse primeiro vídeo eu ainda não vou utilizá-lo. Eu quero apenas que você observe que o artigo 227 vai ser um amigo seu, cai bastante em todos os concursos públicos. Tá? Então ele vai ser um amigo, ele vai ser necessário para o nosso trabalho. Então é bom que você já tenha ele separadinho aí. O 228 também, mas no momento o 227 é o nosso foco. Eu ainda não vou te passar, deixa que nós vamos falar dele daqui a pouco. Na verdade eu já quero entrar no ECA a partir de agora, para trazer para você alguns conceitos
que nós vamos precisar pra caramba daqui pra frente, tá? E esses conceitos aqui que estão no quadro são os que eu preciso montar com você. A partir do artigo 2º da própria lei, do próprio estatuto, do nosso ECA, você já tem uma definição do que é a criança, o adolescente e o jovem adulto. Na realidade, atualmente, você não pode usar o termo menor necessariamente, tá? Se você utilizar o termo menor em uma prova, você vai estar totalmente errado. Então, é a criança, é o adolescente, e o tal do jovem adulto, que só vai aparecer num momento específico, não é tão importante para nós, eu só vou colocar ele aqui para fazer uma separação de informação e trazer uma notícia interessante. Mas, a princípio, a priori, o nosso trabalho é sobre criança e adolescente, tá? Então, eu vou utilizar menor em várias oportunidades, porque eu não tenho saco para ficar toda hora falando que é criança ou adolescente, é criança ou adolescente. Então, eu vou falar menor, dane-se. Só que não é o termo que você vai usar na tua prova, pelo amor de Deus. Quando eu disser menor, eu estou englobando essas duas entidades, criança e adolescente, tá? Não necessariamente a criança ou o adolescente. Agora, quando for necessário fazer uma separação, eu vou falar criança e adolescente, beleza? Tem muita coisa que vale para os dois, então para mim falar menor é muito mais rápido, fica menor, entendeu? Piadinha engraçada, né? Então vamos lá, o artigo 2º, põe na tela aí, você já começa a entender quem é criança e quem é adolescente. Me acompanha, por favor. Artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Vem comigo para o quadro, presta atenção. Criança é aquela até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 364 dias de vida, e nós estamos a um passo de chegar ao 12º ano. Então, até esse complemento, enquanto estiver incompleto, nós temos uma criança. A partir dos 12 anos, ela já entra na adolescência e até os 18 anos incompletos, você diz que o cara é um adolescente. Preste atenção que o Estatuto ele não traz a palavra incompleto já após 18 anos, até porque ele diz adolescente é aquela entre 12 e 18. Se é entre 12 e 18, você imagina que seja entre o 12 completo, que é o inicial, e o 18 sendo o incompleto, até o atingimento dos 18. Dos 18 para frente, ela perde a condição de adolescente e entra numa outra categoria. Então esse é o primeiro detalhe básico para você. Criança até 12 anos incompletos, na hora da sua prova para facilitar. Adolescente entre 12 anos e entre 11 anos, nossa senhora, estou ficando velho, entre 12 anos e 18 anos incompletos. Não necessariamente que a sua banca precise falar 18 anos incompletos. O que ela tem que falar é entre 12 e 18 anos, aí está certo. Agora, se ela falar adolescente é aquela que tem 12 a 18 anos, está errado, né? Aí teria que colocar 18 anos incompletos, beleza? Então, só os termos, só de ter a palavrinha aqui entre, já facilita o nosso trabalho. E no parágrafo único desse mesmo artigo, você viu que ele já apareceu no quadro anterior, eu vou pedir para lançar de novo na sua tela, você vai encontrar a figura do jovem adulto. Vê comigo. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Volta comigo. A partir do momento que ela faça 18 anos, ela passa a ter, obviamente, sua vivência mais comum, seus direitos civis assegurados, direitos políticos, direitos em geral. Só que o Estatuto vai dizer que em certos momentos, em algumas condições, aquele rapaz que estiver com 18 e ainda chegando aos 21 anos, ele será enquadrado como um jovem adulto. Por quê? Pode ser que uma outra lei determine que em algum ato referente a essa instituição, a essa entidade, né, o jovem adulto, o próprio ECA seja o responsável pela condução dos direitos e pela forma de gerenciamento da norma. Preste atenção, eu vou te dar um exemplo, são duas situações básicas, ato infracional e adoção. Nós vamos falar da adoção necessariamente, porque nós vamos ter que trabalhar isso em vídeos futuros. A adoção determina regras até 21 anos de adoção, para a adoção. Então, a regra de adoção prevista aqui no Estatuto vai ser válida, inclusive, até os 21 anos de idade. Então, é interessante que, a princípio, o Estatuto é todo voltado para aquele que tenha de 0 até 18 anos incompletos. A princípio é essa, a regra é essa, só vale para esses caras. Só que, dos 18 completos até os 21 anos de idade, nós temos alguns casos, atos infracionais em que uma lei posterior, uma lei diferente, né, outra lei,
possa determinar o enquadramento no ECA, e nós temos o caso da adoção, que o enquadramento será feito pelo ECA. Então é interessante você perceber que aqui é caso excepcional. É importante você não esquecer essa palavra. Isso aqui tem caráter de excepcionalidade. Então, se você pega uma questão de concurso que afirma para você que o ECA traz regras pertinentes somente, apenas, aquelas entidades, aquelas pessoas de 0 a 18 anos, está errado. Porque você tem excepcionalmente regras para os até 21 anos de idade. Então é importante você se ligar que existir a condição significa que tem previsão legal. Então, óbvio, a partir do momento que uma questão diga que de 18 anos para cima o ECA não se mete, vai estar errado. O ECA, sim, de caráter excepcional, entra. Agora, falar que o ECA rege a vida daquele que tem 0 até 21 também está errado, tá? Porque aqui é uma regência excepcional estabelecida em outra lei, não estabelecida pelo próprio ECA. Tranquilo? Lembrando, tudo isso aqui você encontra no artigo 2º do nosso Estatuto. Tranquilinho? E agora eu vou entrar numa outra seara. É importante você saber que o tratamento dado à criança e ao adolescente, ele não é o mesmo tratamento dado a um adulto, necessariamente. Até porque se você pegar o artigo 228 da Constituição, que também não vai sair do momento que a gente vai olhar, ele vai dizer para você que são penalmente inimputáveis criança e adolescente, os menores de 18 anos. Veja bem, penalmente inimputáveis a criança e o adolescente. Isso significa que se eles cometerem qualquer tipo de crime ou contravenção, eu não posso aplicar uma penalidade. Eles são inimputáveis. Eles não têm uma das condições da aplicação de pena, que é a putabilidade. Então, tem um pequeno problema aí. Eu não posso aplicar penalidade sobre eles. Ah, então beleza, pode fazer a merda que for e não vai ter nenhuma consequência. Vai. Porque aqui nós não dizemos que se comete crime ou contravenção ou delito, nenhum desses termos que o Código Penal estabelece. Nós diremos que criança e adolescente cometem ato infracional. Observa comigo no artigo 103 do ECA, que eu vou lançar para você agora na tela, o que seria um ato infracional. Artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então vem comigo. Ato infracional é necessariamente aquilo que se enquadraria num adulto como crime ou contravenção penal. Então é importante esse detalhe aqui. Por quê? Se uma questão diz que um menor, lembra da historinha, né? Menor que eu falo, criança e adolescente, mas não pode usar o termo menor. É só um acordo entre nós. Acordo de cavaleiros e cavaleiras. Cavaleiro fica meio gay, mas tem mulher, fazer o quê? Tem uma mulher vendo também, então vamos lá. Ato infracional, ele é aquele cometido pelo menor que deveria se enquadrar na condição de crime ou contravenção penal. Furto, roubo, uso de entorpecentes, homicídio. Isso tudo, se você tivesse mais de 18 ou 18 anos, você já seria penalmente responsabilizado. Como você não pode ser, porque são inimputáveis, por ordem do artigo 228 da Constituição Federal, eu vou dizer que esses caras cometeram ato infracional. Tranquilo? Então você não vai me ver nessas gravações falando em crime, delito, contravenção. Você vai me ver falando ato infracional cometido pela criança ou pelo adolescente. Perfeito? Lembrando, o jovem adulto não entra, tá? No caso dele é crime ou contravenção, sim. Somente caso em que o Estatuto prevê como ato infracional e que lá na lei também coloque como ato infracional, não como uma conduta delituosa. Perfeito? Então, esse aqui é o artigo 103 do nosso Estatuto. Aí, eu preciso te mostrar mais 2 artigos. O artigo que fala sobre... Nossa, é tão bom quando você esfrega o dedo e apaga a porra toda, mas faz parte. Um artigo que fala sobre medidas protetivas, o artigo 101 do nosso ECA, e o artigo que fala sobre medidas socioeducativas, o artigo 112 do Estatuto. O que eu estou querendo falar desses caras? Se eu não posso considerar um menor como um praticante de um delito ou de um crime, então eu não vou poder aplicar penalidade contra ele, concorda? Perfeito. Se ele é inimputável, ele não pode sofrer penalização. Então não adianta porra nenhuma falar que ele cometeu um ato infracional, porque do mesmo jeito ele vai continuar livre. Não. O ECA vem e estabelece o seguinte: no caso de prática de ato infracional ou de qualquer condição contrária aos interesses do menor também, que possa trazer algum desvirtuo à sua existência, nós iremos aplicar o que chamamos de medidas de correção ou medidas de ressocialização. Na realidade, as chamadas medidas protetivas e medidas socioeducativas.
Por que são divididas nesses dois quadros? Porque as medidas protetivas são aquelas válidas, aplicáveis, tanto à criança quanto ao adolescente. E que não são necessariamente aplicáveis quando a criança comete um ato infracional por si, mas quando ela sofre um desleixo, um desrespeito pelo Estado ou por aqueles responsáveis pela sua educação e seu tratamento. Então, sim, há um ato aqui infracional, mas não necessariamente um ato infracional guardado como um crime ou contravenção. Agora, o artigo 105 do ECA, ele vai chegar no finalzinho e vai dizer assim, beleza, eu te expliquei. Tô nervoso, né? Beleza, eu te expliquei que a partir do momento que a criança ou adolescente cometer, ou for desrespeitado ou tiver alguma integridade sua desrespeitada, alguma condição sua, nós iremos aplicar uma medida protetiva. Aí vem o 105 e fala, porém, se a criança, e somente a criança, comete ato infracional, a ela serão aplicadas as mesmas medidas previstas no artigo 101. Então, atenção, medida protetiva, nós vamos dividir em dois momentos. Ela é aplicável contra a criança em duas situações. 1, quando esta é cometedora de um ato infracional. 2, quando esta sofre desrespeito ou tem algum dos seus direitos previstos na Constituição e no ECA desrespeitados por aqueles responsáveis pela manutenção desses direitos. Beleza? Então, primeiro lado, a criança, ela sofre medida protetiva nesses dois casos. O adolescente só vai sofrer medida protetiva caso ele tenha desrespeito nos seus direitos. Sabe por quê? Porque eu sou obrigado a baixar agora e pegar a caneta. Porque quando o adolescente comete ato infracional, a ele são aplicadas medidas socioeducativas. Então, deixa eu apagar, isso aqui ficou ridículo, né? Escreveu com vermelho e põe um pontinho azul, é um imbecil. Então, qual é a jogada aqui? A jogada é, a criança e o adolescente, elas sofrem medidas de correção ou medidas de melhoria em suas vidas. Não existe penalidade, não existe punição. Tá? Apesar de algumas terem um caráter muito próximo. Tá? Mas a ideia é, a criança necessariamente, ela só pode ser enquadrada em medida protetiva. Nos dois casos, quando ela cometer ato infracional ou quando ela tiver seus direitos não respeitados. Agora, o adolescente, ele pode ser enquadrado nos dois lados. Quanto ao desrespeito, medida protetiva será aplicada. Quanto a um ato infracional cometido pelo adolescente, medida socioeducativa. Tranquilo? Então, a princípio, é só uma geral inicial, né, para a gente começar a brincadeira. Nós vamos trabalhar um vídeo específico de medida protetiva, um vídeo específico de medida socioeducativa, mas isso é lá para frente. Porque o que eu quero agora é começar a montar o estatuto na sua cabeça. Tá tranquilo? Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos trabalhar os princípios do ECA. Os princípios que regem o ECA, que estão dentro do artigo 227 da Constituição e dentro, obviamente, dos primeiros artigos, 1º, 4º e 6º do nosso próprio texto legal que estamos trabalhando. Belezinha? Só uma introdução, só um blá 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 rápido, sem muita enrolação, não quis contar historinha, eu não quis ficar de palhaçada, eu só quis te mostrar o que interessa. Tranquilão? Então, próximo vídeo, entramos em princípios. Um abraço.